Alô, alô, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou fazer a retransmissão aqui. Walter de Souza. Walter de Souza vai transmitir? Walter de Souza Tá ligado. tava online agora há pouco. E aí, pessoal, amigos, sejam todos bem-vindos. Quero andar descalço, molhar meus pés no orvalho. É assim? Não. Sempre Pessoal, boa noite a todos. Ô, Rui, para a retransmissão. Quero andar descalço, molhar meus pés no orvalho, sentir sua presença e todo seu amor. Quero sentir a vida de Deus a irradiar. Olho a natureza, em tudo Deus está. Sinto em tudo que existe a divina criação. Sinto sua presença na luz do luar e no ar que eu respiro. Sinto sua presença nas ondas do mar. Seu amor em tudo está. Sinto sua presença na luz do luar e no ar que eu respiro. Sinto sua presença nas ondas do mar. Seu amor em tudo está. Quero andar descalço, molhar meus pés no orvalho, sentir sua presença e todo seu amor. Quero sentir a vida de Deus a irradiar. Olho a natureza e em tudo Deus está. Sinto em tudo que existe a divina criação. Vai, GG! Sinto sua presença na luz do luar e no ar que eu respiro. Sinto sua presença nas ondas do mar. Seu amor em tudo está. Mais uma vez. Sinto sua presença na luz do luar e no ar que eu respiro. Sinto sua presença nas ondas do mar. Seu amor em tudo está. Linda, né? Com jeito vamos chegarmos lá. Você está com o livro de mensagem aí, Reuter? Por favor. Linda canção, né? Do grupo Sons que Iluminam, Divina Criação. Ali no quarto, ali nas coisas. Só uma... E aí até trazer um livro hoje, Sinal Verde,
Maravilhoso. Terminei me esquecendo, né? Ele tem uma mensagem que fala assim, parentes difíceis. Tá? É muito interessante. Opa! Aí, ó, produção trouxe aqui pra nós. Você quer selecionar? Esse menino. Não, fica à vontade. Tá? Camila, Elisete, Elisa, sejam bem-vindas. Lições da natureza. A natureza expressa em todas as suas lições a vontade de Deus para com suas criaturas. Se observares as árvores amigas a fornecer os seus frutos aos pássaros famintos ou aos viajores da vida, perceberás que a seiva que nelas percorre não se esgota, para que novos frutos venham a surgir. Se observares as águas das fontes a correr sem cessar, compreenderás que o líquido cristalino também não se esgota, apesar do quanto fornece aos homens ou aos animais que buscam para saciar a sede. Se observares o ar que respiras para a manutenção da própria vida, haverás de notar que, apesar da agressão do homem, surgem os ventos ou a chuva para dispersar os poluentes e restaurar a pureza necessária, a fim de que possa respirar sem nenhuma dificuldade. Assim é a vida. De tudo que se dá, recompensas surgem como retorno da boa ação praticada. Não te enclausures, pois no teu egoísmo. Na medida em que dás, mais vida te dará. A lição da natureza é bem clara e serve de exemplos para todos nós. Não importa se os homens ou os pássaros devorem os frutos que a árvore fornece. Nos seus ramos, outros frutos mais cedo ou mais tarde haverão de nascer. Não importa se os homens ou os animais se utilizem da água que a fonte verte, pois ela continuará a jorrar sem cessar com a pureza cristalina. Se a fumaça vertida pelas indústrias ou pelos escapamentos dos veículos envenena o ar que se respira, Deus, que é Pai amoroso, nunca deixa de providenciar o sopro dos ventos, para que o ar se renove e não falte a nenhum de seus filhos. Assim, relembrando a vontade divina para com toda a criação, a abençoa e socorre, fazendo de tua vida uma exemplificação constante de que observas da natureza, que dá sem exigir, dá de ti mesmo, do que tens e do que detens como um empréstimo de Deus, e receberás multiplicadas todas as tuas doações de amor em favor de teus irmãos. Linda, né? A natureza responde, né? Exatamente. Todas as coisas para nós, né? Inclusive a lei da causa e efeito, né? Se você agride a natureza, ela responde, né? Responde né? Também, né? Perfeito. Vamos fazer a prece, né? Paz, Vamos lá. por favor. Querido Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, falando de teu evangelho. Que o Senhor possa intuir o nosso palestrante, para que ele discorra, Senhor, todas essas palavras que levaremos para a eternidade. Que o Senhor possa nos amparar, nos iluminar e nos proteger sempre. Graças te damos e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, Seja gente. bem-vindo, GG! Eu agradeço a direção da casa, a Nosso Lar, pelo convite de vir fazer uma palestra e falar sobre os ensinamentos de Jesus para as pessoas, tá? Mas agradecer também a compreensão, a indulgência que tem nossos companheiros que estão assistindo a live, que estão assistindo ao vivo essa palestra de hoje. Pedindo a Jesus que envolva todos, tá? E que nos clareie a ideia para poder explicar o que viemos falar na noite de hoje, que é no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os aflitos. Algumas traduções falam bem-aventurados que choram porque serão consolados. Mas eu fico com os espíritos. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Capítulo 5, lá do Sermão da Montanha, né? Versículo 4. E dentro dessa explicação que temos, que é doutrina espírita, ela nos traz a explicação por que sofrer, né?
a bem-aventurança, o que é a bem-aventurança, o que é a aflição, nós vamos falar tudo sobre isso, tá? Bom, mas antes de começar a falar sobre a bem-aventurança, nós queremos falar sobre a doutrina espírita, né? Por que ela é colocada como o Consolador prometido e vem nos trazer tantos esclarecimentos, tá? Primeiramente, os 3 pilares da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. O que é ciência? É conhecimento. Conhecereis todas as verdades e as verdades vos libertará. A filosofia é compreender aquilo que estudamos. E o que é religião? É ética, moral, evangelho. Tá? Continuando, gente, nesses 3 pilares, a de sustentação da doutrina espírita tem como base a lógica e a razão. Toda doutrina espírita é lógica e a razão dentro dos ensinamentos de Jesus, do Novo Testamento. Tá? É compilado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, viu? E a doutrina espírita vem explicar. A doutrina espírita tem como princípios fundamentais, né? Eu só coloquei 4, mas são 14 princípios fundamentais. Primeiro, nós temos um Deus único, tá? A questão da reencarnação, a lei da causa e efeito que acabamos de falar aí, tá? A imortalidade da alma, tá? O que é alma e o que é espírito, segundo a doutrina espírita? Alma são espírito que está na matéria, carnal. Espírito fora da matéria. Quer dizer, não existe morte, existe separação do espírito da matéria. Tá? Então a morte não existe. É uma das coisas que é a imortalidade da alma. Pois bem, gente. Para continuar, a gente vai falar sobre aquele bem-aventurado. Mas o que é bem-aventurado? Aquele que goza de felicidade perfeita. Essa é a denominação da gramática portuguesa. A bem-aventurança é aquele que goza da felicidade perfeita. Nesse mundo de prova e expiação, existe alguém feliz plenamente? É muito difícil, tá? O que é aflito? Aflito é ansioso, é apreensivo, é inquieto, é preocupado. Isso são os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Tá? E o que é aflição? A aflição é um estado de ânimo perturbado de algo que atormenta atribuições. Partindo dessa explicação que temos, há uma pergunta. É possível estar feliz e aflito ao mesmo tempo? Paulo. É pertinente a pergunta. É pertinente. Olha o que diz os Espíritos. Isso aqui não somos nós que estamos respondendo. Isso aqui é pesquisa que tem lá, que a gente fez lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, tá? Para a maioria das pessoas, não. A maioria das pessoas, não. Não tem como você ser feliz e aflito ao mesmo tempo. Por quê? Há quem pensa que o conhecimento da lei da reencarnação e a lei da causa e efeito seriam suficientes para a pessoa se sentir feliz na hora do sofrimento. E é verdade isso, gente. Se você tem conhecimento da lei da causa e efeito, seria suficiente para a pessoa se sentir feliz na hora do sofrimento? Olha bem, a aflição gera dor, sofrimento, tristeza e desperta o desejo de sair dela o mais rápido possível. Se nós temos desejo de sair desses sofrimentos, dessas aflições, qual seria a nossa atitude? Tá? Mas existe uma explicação, por exemplo, aqui. Há um equívoco das pessoas que julgam, quando Jesus disse, bem-aventurados que choram, seria um sinônimo de seja feliz durante sua aflição. Você acha que isso está correto? GG, desculpa, eu estou desconcentrado aqui. Tá. A Sandra mandou aqui um boa noite para você aqui. A Sandra lá do Vantuil, Sim. Sandra Garcia. Sandra Garcia. Ela mandou um abraço pro
Geraldinho. Alô, Sandrinha. Companheiro de outrora. Trabalhamos. Passou aqui a sala de vídeo aqui. Muita gente. Sandrinha, eu gosto tanto dela que você não posso imaginar, tá? Eu acredito que ela foi a minha irmãzinha em outras vidas, tá? Sim, ela está aqui acompanhando. Estava Tá com a gente no Evangelho e hoje está acompanhando a palestra. Olha bem, Jesus não disse, sejam felizes durante o sofrimento. Ele não falou isso, não, gente. Até porque não existe a lei da dor. Existe a lei do amor, né? Isso existe, a lei do amor, né? A lei da dor não existe. Mas como que você vai abrandar um sofrimento? Como? De que forma vamos abrandar um sofrimento para que a gente consiga pelo menos ser um pouco feliz nesse mundo de prova e expiação? Quer uma coisa só, isso agora me veio na cabeça? Por exemplo, Paulo, tanta gente passando dificuldades. Você seria falado assim, que sou feliz? Que tipo de felicidade é essa, sabendo que tantos irmãos passam dificuldades? Você encontra na rua pessoas perturbadas. Você seria feliz? Tá. Mas de que forma nós podemos ser felizes relativamente? Porque nesse capítulo tem lá o cardeal Marlot, ele fala assim que a felicidade não é nesse mundo. Nem a riqueza, nem a poder, nem a beleza é sinônimo de riqueza, de felicidade. Tá? Não. Mas não podemos ser felizes relativamente quando você olha para esse irmão aí e faz o bem. Estende a mão. Faça uma prece. Se você não tem condições de pelo menos levantá-lo, faça uma prece para que ele levante sozinho. Tá? Mas e aí eu pergunto, quais são as causas das aflições? Quando teremos felicidade plena, para melhor compreender, precisamos conhecer os princípios fundamentais da doutrina espírita. Deus único, a reencarnação, a lei da causa e efeito. São aquelas quatro, né, que eu falei no início. Tá? Não só conhecer, porque conhecer é muito fácil. É botar em prática. Qualquer essência que você vai colocar em prática para diminuir a dor dos outros, porque quando você faz para os outros, na verdade você está fazendo para você mesmo. Amando, gente. O amor é um antídoto para qualquer maldade, para qualquer mal. Tá? Aí as suas aflições serão, porque Jesus falou assim, está lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que encontrais cansado e aflito, que eu vos aliviarei. Ele não falou que ele vai tirar, vai aliviar. Tomai de mim que sou brando e manso de coração. Ele dá uma orientação, a brandura e a mansuetude. Ele diz assim, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Mas como que o fardo com Jesus é leve? Quando você cumpre o jugo que ele falou. Comigo o jugo é leve. Aí o fardo fica suave, o fardo fica leve. E tenho certeza a pessoa adquire mais força. Você quer ver? Pega uma lata de 18 litros, põe no ombro e sobe uma escada. Sobe uma subida, vai numa subida. E você vai reclamando. Você vai reclamando. Ah, porque essa subida é muito íngreme, é porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Mas você pensa em Deus e fala do amor. Você sobe, você nem sente quando você chegou em cima. E você agradece. Obrigado, Senhor, por me dar forças para que eu pudesse subir. Pois bem, gente, quais são as causas? Né? Pergunta. Por que sofremos? A justiça nas aflições. Por que uns sofrem mais que outros? Por que um nasce na miséria e outro na riqueza?
sem coisa alguma haverem feito que justifique essa posição. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece difícil, fácil. Só o quê? 5 perguntas. É a lei da causa e efeito, gente. Sofremos porque não aprendemos a amar, porque o sofrimento poderá ser a menos quando amamos. A justiça das aflições é a lei da causa e efeito. Tudo bem que você fizer é você mesmo, mas tudo mal que você fizer é para você mesmo que você está fazendo. Porque uns sofrem mais que os outros. Eu não posso pagar pelo erro dos outros, mas eu posso amenizar a desdita dele, amando, orando por ele. Qual que é a posição do verdadeiro cristão diante de uma situação em que você encontra pessoas tão carentes de amor, até mesmo de bens materiais? É você falar, ele está pagando pelo tudo que ele fez. Nós não temos esse direito, porque Jesus disse, não julgues para não ser julgado, porque da mesma forma que julgar o teu irmão, também será julgado. Tá? Nós não aprendemos a amar, porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem coisas algumas haverem feito, justifica essa posição. Gente, tanto faz viver na miséria, quanto viver na riqueza, são 2 provações difíceis. Mas é muito melhor você contentar com o necessário do que ter o excesso. Porque você tendo o excesso, tá? Você pode ficar cego e não ver ninguém, só pensar em você. Egoísmo, orgulho, vaidade. Né? Por isso que Jesus disse que é muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque muito foi dado, muito será cobrado. Quando ele disser, pensar aqui, ó, tudo que ele tem, nada dele, quando ele deixar o corpo físico, sair da condição de alma para espírito, ele não vai levar absolutamente nada material. São as conquistas morais. Isso ele vai levar com ele. Mas até ele descobrir que tudo isso ele vai sofrer. E às vezes ele é colocado em prova, porque a riqueza é uma das provas mais difíceis. A beleza, o poder. Você quer conhecer a pessoa, gente? Dá o poder para ele. Deixa eu pegar o microfone aqui. Na verdade, eu tava refletindo aqui, essa questão da riqueza, ela é vasta, né? Sim. É o famoso, sou rico de saúde, né? Sou rico de beleza, eu sou rico disso. Todas as riquezas elas são provas, né? Porque às vezes o cara é rico de saúde, ele acaba abusando, né, com os excessos, às vezes, de bebida alcoólica, de alimentação, uma série de coisas, né? A pessoa ela é rica em beleza, né? Acaba assim, vai descendo. Então, toda riqueza, ela é uma prova, né? E a pessoa tem que... Nós falamos exatamente sobre a riqueza material. sim. Tá? Mas existe a riqueza moral. Tá? Eu acredito que aquela pessoa que já detém um conhecimento, uma riqueza moral, que consegue dividir aquilo que ele conhece, ele é muito mais fácil, certo? Ele consegue, porque ele tá tirando dele aquilo que atrapalha a vida dele, que é egoísmo. Tá? Pois bem, porque uns nada conseguem ao passo que outros tudo parece fácil. Né? Porque talvez em vidas passadas ele tinha tudo e não soube administrar. Tá? Sim. Eu meus alunos lá do projeto, eu tenho uma aula sobre educação financeira. Quer dizer, se você não souber administrar aquilo que você tem, fatalmente no futuro você vai pedir. Tá? Bom, os Espíritos continuam explicando aqui, viu, Paulinho? Fala assim, a justiça das aflições. O que menos se compreende é que o bem e o mal seja tão desigualmente repartido entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram
ao lado dos maus que prosperam. É aquela coisa de, gente, um ajudando o outro. Não podemos ver no mau exemplo do outro uma lição. Eu costumo dizer, Paulo, que eu não tenho inimigo. Eu tenho alguém que me ensina a fazer aquilo que eu não posso, que não preciso fazer para ser feliz. Tem gente que odeia, né? Eu não odeio ninguém. Pelo contrário, se alguém me fez algum mal, eu vou orar por ele, para que ele consiga ver a luz. Porque o apóstolo Paulo diz assim, aquele que vive na escuridão é porque não viu a luz. E a doutrina espírita tem essa obrigação de mostrar a luz do conhecimento àqueles que vivem na escuridão. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo, ele não age por capricho nem parcialidade. Às vezes isso tudo da vida, portanto, tem uma causa e Deus é justo, justo deve ser essa causa. O pessoal pensa que Deus que castigou, que Deus... Por exemplo, essa questão, eu não gostaria de falar sobre pandemia, tá? Não vou falar. Tudo que nós passamos, se eu tropecei, foi Deus que quis, vontade de Deus. Que eu tropecei. Eu tropecei porque eu fui negligente, tá? Eu vou numa rua, eu bato no meu carro, um no outro, né? Ou ele ou eu cometeu um abuso de algo. Né? Então, por que Deus? Deus que causou. Deus, né? Quando fala assim, vontade de Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? Que a gente fala assim, foi vontade de Deus que eu caí, que eu estou passando necessidade, vontade de Deus. Deus não quer que nenhum seu filho. Eu não quero que meu filho passe necessidade se estou tão inferior. E um Deus justo, soberano, ia querer que o seu filho passasse dificuldade. Mas ele deu a coisa mais maravilhosa que tem, que é a reencarnação. De você reparar dívidas de vidas passadas. Mas nós vamos falar aqui também, se der tempo, de vidas atuais, tá? Certo. Viu? Continuando aqui. Origem das aflições. Causas anteriores das aflições. Está no capítulo 5, item 6. Bem-aventurados os aflitos, né? Como eu disse no Evangelho. Algumas traduções foram bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ficar com os aflitos, tá? Perda de entes queridos e dos que não são amparados, amparo da família. Às vezes a pessoa é aquele sustentáculo da família, ele que e aí ele é tirado do plano, ele deixa o corpo físico, né? E todo mundo, todos da família a qual ele sustentava, fica chorando, não porque ele era bom, mas porque ele sustentava. A diferença, tá? E não compreende que cada um tem sua parcela de obrigações a cumprir também, né? Outra coisa, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. É aquele caso, gente, a pessoa viveu em outras vidas, né? E era escravagista, batia nos escravos, né? Cortava a mão dos escravos. Aí ele, várias e várias encarnações, né? E ele foi modificado. Você contou essa história, né? Exatamente. Várias outras encarnações ele foi melhorando. Teve uma encarnação que ele perdeu só o dedo. Foi no Evangelho da semana passada. Semana passada. Não, foi na terça-feira passada. Ele só perdeu o dedo. Perdeu o braço, né? Aí perdeu só o dedo. Então, esses acidentes imprevistos, né? Não, são essas causas, né? Reveses da fortuna que frustram todas as preocupações. A pessoa tinha um poder aquisitivo brilhante e depois ele fica numa situação
de calamidade. E não aguenta, às vezes, até suicida, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que ele tentou suicídio, porque ele chegou a ficar numa miséria. E que ele era uma pessoa que vivia uma ostentação terrível, né? Na sociedade, era uísque, assim como eu também, mas eu não cheguei a esse ponto, né? Mas, quando ele perdeu toda aquela ostentação que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, ele tentou suicídio, tá? Os flagelos materiais, continuando, as enfermidades de nascença, porque que um nasce com um problema de, por exemplo, eu tenho problema de ordem pulmonar. Em vidas passadas, ou até mesmo um certo tempo dessa vida, eu fumei igual um condenado, né? E agora eu não quero, não quero ter problema nenhum. Por que a produção aqui, que é meu irmão, aqui nasceu com o olho azul e eu não nasci com o olho azul? 10 minutos, tá bom. Criança que nasce em eternidade e na vida só conhece sofrimento. Por que crianças, né? Casou tanto mal com os outros, né? E agora ela vem numa situação para resgate. Mas tem crianças que estão nascendo hoje, que são chamados ríndicos, cristais, que eu vou te contar para você. Eu tenho um netinho, vou eu passar, rapaz, que eu tenho 14 netos e tenho 3 bisnetos. Vai nascer uma amanhã. Opa! Então você vê, aquele que hoje sofre está espiando o seu passado? São provas impostas por Deus? E aí, foi? Jamais. Ou que vós mesmo escolhesse como espírito antes de encarnardes para espiar as faltas cometidas em outras existências? Eu tenho certeza absoluta de uma coisa, tá? E a doutrina espírita vem nos esclarecer que tudo que você passa hoje, ela pode ter causas em vidas passadas, mas pode até ter causas nas vidas presentes, né? É bom sofrer? E aí, Paulinho? Não. Quem quer sofrer, gente? Quem quer Deus. sofrer aí? Aquele torcedor do time lá que fica sofrendo, né, GG? Olha bem o que diz aqui o livro dos Espíritos. É livro dos Espíritos. Evangelho segundo os Espíritos. Nem todo o sofrimento desse mundo denota a existência de determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. Dependerá de si mesmo, pela resignação. Pela resignação. Isso não quer dizer resignar, não quer dizer que você tem que aceitar. Você compreende a situação, né? Compreende e vai se auto-melhorando. De tornar-se proveitoso para si mesmo o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas. Uma vez que perder a oportunidade, terá que recomeçar tudo de novo. Não. É aquela coisa, se queixa resolver seu problema, ninguém tinha problema. Ah, meu Deus, eu sofro tanto, não sei por que eu sofro tanto. Tem tido uma causa. E a causa não está em Deus, está em você mesmo. Você vê, quando a gente não compreende essas nossas provas, né, essas nossas expiações, a gente acaba procurando mais sarna para coçar, né? Rapaz! Mas quando ele está numa boa, ele não pensa no seu vizinho, ele não pensa no seu filho. O que ele faz, por exemplo? Eu quero contar até uma história. Eu tenho um primo desencarnado há poucos dias, eu posso falar o nome dele, porque não tem problema nenhum, Édio de Oliveira, Édio Arruda. Édio Arruda era meu primo, filho do tio Lucídio, e tem um Belina. São vários irmãos, todos eles, mas o Édio, eu quero falar porque ele desencarnou há poucos dias, tá? Eu nunca vi Édio falar mal de qualquer pessoa. Eu nunca vi Édio reclamar da situação.
mas eu vi ele muito ser solidário com pessoas. Eu pergunto para você, ele deixou o corpo, você acha que ele foi largado, que nenhum espírito queria ele? É um espírito iluminado, que veio muitos espíritos, inclusive parentes, recebê-los. Receberam. Quem que não gostaria de ter numa vida hoje? Esse chama-se bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Esse é o verdadeiro saber sofrer, Paulo. Tá? Porque não foi uma pessoa que teve tudo na mão, ele trabalhava, ele uma pessoa digna de que a pessoa gostava de estar em companhia dele. Gente, eu fico emocionado de saber. Eu na verdade, ele me chamava de G. Só para você ver. Oi, G. Da intimidade. Então, gente, vamos fazer uma reflexão aqui para nós encerrarmos, tá bom? Perfeito. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Isso está no livro Vinha de Luz, Emmanuel Chico Xavier. Saber sofrer nos tiraria de muitas aflições dolorosas, muitas aflições. Porque nós não vivemos num mundo que se pensa só as pessoas felizes. Pessoas estão felizes, não são felizes. E eu quero estar feliz. Você quer estar feliz? Sim. Mas a felicidade não é desse mundo, né? Não é desse mundo. Aí, só para complementar, essa questão de felicidade não é desse mundo, só para complementar, é o seguinte: miséria, pobreza, é felicidade? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes é prova, né? É prova, é expiação. E eu quero que Jesus abençoe a todos que nos assistem. A mim, eu preciso tanto, tá? Nos momentos tão difíceis que a gente está passando, tá? Que Jesus abençoe e que possamos levar luz a todas as criaturas que conosco convivem. Que assim seja. Que assim seja. Vamos fazer nosso passe? Faz o passe e fluidifica a água aí com nós. Fluidifica a água e na sequência a gente faz a prece. Depois você faz a prece pra gente, no final? Podemos fazer. Opa, excelente. Pode ir, produção? Produção, ele adora se chamar de produção. Né? Vamos lá então, né? Então pedimos a todos que nesse instante sentem confortavelmente suas cadeiras, acerene o coração, pense em Jesus e vamos nesse instante imaginar a figura meiga do Rabi da Galileia, nosso Mestre Jesus, a irradiar para nós uma constante luz que vai nos banhando como uma cachoeira de bênçãos, retirando de nós todas as energias deletérias, todos os maus fluidos que estão acumulados em nosso corpo. E essa água que emana do nosso Mestre Jesus vai nos limpando, purificando, retirando todas as impurezas que estão em nós. Isso. Agora bem limpos, imaginemos que do alto da bondade de Jesus emana para nós como um lindo sol a nos recompor, a nos fortalecer, a nos deixar leves, saciados de tua luz, para que possamos seguir firmes no trabalho. Senhor, te agradecemos por toda a sua bondade, por toda a paz que emite para nós. E ainda intuído, Senhor, em tua luz, pedimos que derrame bênçãos cristalinas sobre essa água, para que ela nos auxilie, Senhor, na cura do corpo físico e espiritual. Graças a Deus e que assim seja. Vamos fazer uma prece para encerrar? Bom, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, e pedir a Jesus
que é o caminho, a verdade e a vida, que é a luz do mundo, e que aqueles que andam em seu caminho não andam nas trevas, que possa nos iluminar, aliviar as nossas aflições, a aflição dos nossos irmãos que estão assistindo, tá? Nossos irmãos que se encontram em situações lamentáveis, pedir a Jesus, Senhor, lenitivos para todos eles e para nós também, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, agradecemos a todos que estiveram conosco aqui, direto da página do Nosso Lar. Agradecemos também o GG, né, Geraldinho, sempre está conosco aqui. GG é Geraldo, mas a gente fala de uma forma carinhosa, né? GG é de casa aqui. E estamos aqui, né, Reuter? Esse aqui é o estúdio 4 do Nosso Lar? Estúdio 4. Tem vários estúdios. Esse aqui é o estúdio 4. 4 ou 5, né? Acho que é 4. Ô, pessoal do Instagram. Então, gente, agradecemos novamente o Geraldo, GG, Geraldinho, né? Cada um conhece ele de uma forma. Aqui em casa a gente chama de GG. Eu, na verdade. E lembramos a todos que quarta, amanhã, às 19 horas aqui no horário de Cuiabá, 20 horas no horário de Brasília, nós estaremos com o nosso culto do Evangelho no Lar, com o nosso querido Reuter, nossa produção aqui, né, o grande Olhos Azuis aqui de casa, né, e junto com o Dominguinho fazendo nosso culto do Evangelho no Lar, tá bem? E agradecemos a todos. Amanhã nos veremos novamente. Com certeza, com certeza. GG, obrigado. Eu vou estar assistindo. Vai estar assistindo firme e forte? Forte. Não sei se eu vou assistir, porque talvez eu vou lá no Vanto. Ah, sim, sim. Não tenho certeza. Mas o tá? importante é estar no trabalho. Sim. Importa Tá não, bom? sempre é bom estar no trabalho. Exatamente. Muito bem. Gente, boa noite a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, hein? Tchau, tchau.